Bom dia, tudo bem? Vamos começar hoje com expressões numéricas com parênteses. Agora que nós já aprendemos as quatro operações e expressões numéricas com as quatro operações, nós vamos começar a utilizar o parênteses. Então, quando eu vou utilizar os parênteses? Na regra matemática, nós já sabemos que primeira coisa que devemos fazer é resolver multiplicação e divisões. Porém, alguns problemas nos pede, né, que resolvemos primeiro adição ou subtração. Então, é nessa hora que nós vamos usar o parênteses, porque antes da multiplicação e da divisão, nós temos a prioridade deles, né? Então, todo mundo que tiver no parênteses, antes de resolver divisão e multiplicação, temos que resolver ele. Então, olhe lá, ó. As expressões que envolvem parênteses têm a função de indicar quais operações devem ser resolvidas primeiramente. Você se lembra dessa ideia? Veja no exemplo seguinte como podemos aplicar os parênteses em expressões que envolvem a operação da divisão. Então, olha lá, ó. 3 turmas do quarto ano participaram de uma campanha de arrecadação de agasalho. Em seguida, doarão às pessoas carentes as peças de vestiários que estiverem em bom estado de conservação. O quadro mostra quantas peças de roupa cada turma arrecadou. Então, nós temos, ó, o quarto ano arrecadou 134 peças. Quarto ano B, 275. E o quarto ano C, 206. Essas peças serão doadas em 3 instituições de caridade, sendo que o total de peças será dividido igualmente por 3. Olha lá, o problema já me falou. O que eu vou ter que fazer? Se ele vai ser todo dividido em 3 partes iguais, eu preciso saber qual é o meu total de peças arrecadados e dividir por 3. Porém, se eu for montar isso como uma expressão e não colocar o parênteses entre as adições, eu não vou conseguir descobrir quantas eu tenho. Por isso que eu vou indicar o meu parênteses. Olha lá, ó. Para chegar ao total de peças destinadas a cada local, devemos adicionar as 3 quantidades para depois dividir a soma por 3. Então, como que vai ficar? 134 mais 275 mais 206, entre parênteses, que é o que eu vou precisar resolver primeiro para saber o meu total de peças, e depois dividir por 3. Então, nós vamos ter uma soma de 615 dividido por 3, que é igual a 205. Portanto, serão destinadas 205 peças de roupas para a instituição. Aí, pessoal, nós temos aí o primeiro exercício. Em cada item a seguir, há uma frase e 2 possíveis traduções na forma de expressão numérica. Juntamente com um colega, converse sobre quais expressões deve traduzir corretamente a frase, assinalando um X. Depois de corrigir com o professor, resolva essa expressão. Então, olha aí na apostila de vocês, nós temos a atividade número 1, que está falando assim, ó, a metade da soma de 32. Então, o que nós vamos ter que fazer? Com 48. Então, ele está me pedindo a metade da soma de 32 com 48. Então, eu vou somar 32 mais 48 e dividir por 2. Qual expressão traduz corretamente? A primeira expressão está errada. Por quê? Porque ela está sem parênteses. Então, tecnicamente, pela regrinha matemática, quem eu deveria resolver primeiro? 48 dividido por 2. E não vai dar certo, porque ele quer que eu some 32 mais 48 para depois dividir por 2. Então, a resposta correta é a segunda, 32 mais 48, e o resultado eu divido por 2. Olha lá outros exemplos, ó. Nós temos aí 30 dividido por 6 mais 9. Então, primeiro eu tenho que somar 6 mais 9. Aí depois eu vou dividir 30 por 15, que dá 2. O segundo exemplo, nós temos 200 menos 45 mais 5 dividido por 10 menos 5. E agora, o que eu faço? Eu tenho subtração, tenho adição, tenho divisão e subtração de novo. Peraí, vamos olhar quem é que tem parênteses, que é o que eu vou resolver primeiro. Então, primeiro eu vou resolver 45 mais 5, 50.
e vou resolver 10 menos 5, que dá 5. Nós vamos copiar tudo isso e vamos ficar com 200 menos 50 dividido por 5. 200 menos 50. Depois, nós vamos fazer 200 menos 10, que aí é igual a 190. Não vamos esquecer das nossas regrinhas, tá bom, pessoal? Sempre que existir parênteses, primeiro resolver parênteses, depois resolver divisões, depois multiplicações, e aí então vem adição e subtração. Agora, vamos resolver os exercícios de 1 a 8, das páginas 307 até 314. Tá bom? A gente se encontra na aula ao vivo. Um beijo!